uma dúvida que as pessoas sempre perguntam pra gente e que acontece muito é que às vezes a gente vai ter um desnivelamento de performance, né? Você vai deixar as pessoas agirem de fato, você vai dar essa autonomia para elas que é necessária, só que pessoas vão corresponder bem a essa autonomia e pessoas não vão corresponder tão bem. Ou seja, pessoas vão estar performando com uma performance melhor e outras vão estar um pouco mais abaixo. E aí que entra a situação, né? Como a gente lida com isso, né? O que a gente faz nessas situações em que as pessoas têm performances diferentes, já que a gente parte do pressuposto que a gente deve sempre promover a autonomia. E para explicar um pouco esse conceito, a gente queria apresentar para vocês um estudo que é para a gente sensacional, que foi gravado há muitos anos atrás, em 1968, numa escola pública da Califórnia, um estudo que foi chamado de efeito Pigmalion. O que foi esse estudo Pigmalion? Eles pegaram vários alunos do ensino fundamental, numa escola pública da Califórnia, né, e fizeram um teste de inteligência com essas pessoas, né, como se fosse um teste de QI, não, algo nesse sentido. E eles pegaram 20 pessoas aleatórias, né, que fizeram esse teste, que não eram as 20 pessoas que tinham melhores performances, e pegaram um grupo de 20 pessoas aleatoriamente e falaram para os professores o seguinte: pessoal, a gente tem um estudo que a gente consegue identificar quais são as crianças que têm o maior potencial de crescimento no ano. E eles falaram para os professores que aqueles 20% de pessoas aleatórias que não tinham nenhuma correlação eram as pessoas que tinham a maior propensão de crescer e desenvolver inteligência naquele ano. Eles falaram isso para os professores, não falaram isso para os alunos, né? Mentiram para os professores e não falaram nada para os alunos, para ver o que acontecia ao eles soltarem uma notícia falsa, uma percepção falsa para os professores. E aí, passou o ano, deixou o ano letivo acontecer normalmente, e depois mensurou o resultado, né, da pesquisa que eles fizeram inicialmente com o final do ano, e perceberam de fato que aqueles 20% das pessoas aleatórias que eles falaram tiveram de fato um crescimento maior do que a média das outras crianças. E aí, né, uma das grandes hipóteses que eles soltaram nesse estudo, né, a grande conclusão que eles chegaram foi que a expectativa dos professores naqueles alunos que iam ter uma performance maior, realmente os professores mudaram a sua forma de lidar com esses alunos, e eles tiveram disso e comprovaram isso. E essa forma de lidar com os alunos, essa expectativa que aqueles alunos eram mais inteligentes, uma maior propensão de crescimento, de fato fizeram aqueles alunos crescerem mais e desenvolverem mais. E o que a gente quer dizer com isso? Qual que é a conclusão desse estudo? Que a expectativa de uma pessoa sobre a performance da outra, de fato influencia naquela performance. Ou seja, como você vai lidar com o seu liderado, como você vai lidar com a sua equipe, a expectativa que você coloca para eles, seja diretamente ou indiretamente, né, conscientemente ou de forma inconsciente, de fato vai influenciar na performance daquela pessoa. Né? E depois fizeram vários outros estudos, né? Em 2002 lançaram outro estudo que mostraram que, né, equipes feitas para falhar, ou seja, quando um líder coloca expectativa sobre uma pessoa, uma expectativa baixa, aquela pessoa realmente tende a falhar, mostra que você como líder, como você vai lidar com essa situação de desnivelamento de performance, vai lidar profundamente com o resultado daquela pessoa. Ou seja, é mais comum, né, no cenário mais comum quando a gente vê em liderança, quando uma pessoa está performando bem, outra pessoa não está performando tão bem, a gente dá mais responsabilidades, mais desafios para as pessoas que estão performando bem e cada vez menos desafios para as pessoas que estão performando mal. Só que ao você dar essa expectativa para as pessoas por meio de tarefas e responsabilidades, aí acontece o que a gente chama do efeito Pigmalion, ou seja, a performance que as pessoas tendem só a distanciar cada vez mais, ou seja, quem estava mandando bem continua mandando mais bem ainda e quem estava mandando mal começa a mandar mais mal ainda. Só que isso é um problema pra gente, né? Quando a gente fala de equipe de alta performance, a gente quer pegar a performance de todo mundo, uma equipe é tão forte quanto o seu elo mais fraco, ou seja, não vale a pena pra gente não resgatar pessoas que têm uma baixa performance. O nosso papel como líder é pegar essa pessoa que às vezes não está performando tão bem e tentar puxar a performance dessa pessoa para cima. Como? Gerando uma expectativa, gerando responsabilidades que muitas vezes as pessoas não esperam. Então é muito comum, né, a gente estar trabalhando em empresas, quando a gente vê alguma pessoa não está performando tão bem, a gente dá um desafio surpresa para uma pessoa. A gente gera uma expectativa de uma performance para ela e a gente fala para ela, de fato, olha, confio em você e vou te dar uma responsabilidade muito grande na nossa empresa. Você topa? E ao você quebrar esse ciclo, né, uma coisa às vezes que é até incoerente, você vai gerar uma expectativa tão relevante para aquela pessoa que aquela pessoa tende a performar melhor. E aí você começa a renivelar o nível das pessoas por cima e não nivelar o nível das pessoas de performance por baixo.
Então é muito importante a gente trazer esse efeito Pigmalião. Eu convido você a estudar mais sobre o assunto também, para que você gere expectativas inconscientes para as pessoas de alta performance. E tentem sempre buscar essas pessoas que são performance mais baixo por meio de estratégias não convencionais para que essa pessoa tenha melhores resultados e, consequentemente, sua equipe tenha melhores resultados também.